Antes da gente falar do Flamengo, né, do Sampaoli, que o Sampaoli deu uma criticada no time, velho Vamp, o Corinthians ganhou um duelo aí com o Flamengo. O Corinthians supera a concorrência do Flamengo e aceita abrir os cofres para contratar o zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica. Abrir o cofre do Corinthians, vai sair o que lá de dentro? Nota promissória, dívida, hein, Flávio? Abriu o cofre do Corinthians, vai sair o quê? Eu só se passar a grana do Luan pra ele. Ó, eu vou dizer pra vocês. Eu vou dizer pra vocês. 1 milhão de euros por 1 ano de empréstimo. Pelo Lucas Veríssimo. Aí o que aconteceu... 5 milhões e 300 mil reais. Vou até dar o crédito do Luan. O Vene Casagrande, que deu essa informação, o jornalista lá do Jornal Dia, o Benfica queria compromisso de compra do jogador. Aí ofereceu ao Flamengo nessa condição. Falou, não quero ter compromisso de comprar o jogador. O jogador está machucado há um tempão, quero emprestado, mas lá na frente discute. E o Corinthians aceitou essa condição. Por isso que ele vai para o Corinthians. Porque se o Corinthians for disputar no mercado com o Flamengo, é óbvio que ele vai perder. Porque não tem dinheiro, tu não tem, gente. Aí é uma coisa óbvia, né? Tem cabimento isso? Por exemplo, se eu quiser... É um baita zagueiro. Se eu quiser disputar com o Vamp, eu não posso, com um salário... Não, é o Flávio que ganha 400, que nada. Eu não consigo... Ele que ganha 400. Perto, não, eu nem sonho. É 50%, eu não sou campeão do mundo, sonho. nada. O pessoal já fica com os cortes, aí vai dizer, ó, outro já ganha 400. Como diz o Luxemburgo... Corta aí. Como diz o Luxemburgo... Brincadeira. Paga barato. Não, tudo filantrópico. Eu tomei um susto quando eu vi logo o Lucas Veríssimo desiste do Flamengo. Eu digo, não, esse dinheiro. Mas é um baita zagueiro. 5 milhões do Luan, pô. A questão do Lucas Veríssimo é que ele está há muito tempo sem jogar regularmente. Né? Ele é um ótimo jogador, tem 28 anos. Eu acho até muito que bom. Vai se recuperar. Contratação. Mas a questão é uma obrigação de compra, entendeu? Isso é importante deixar claro. Então o Corinthians tem uma obrigação de compra. Essa é a informação do Vene Casagrande. Ou seja, passou o período do empréstimo, você tem que comprar o jogador dentro lá de determinadas cláusulas contratuais. O Flamengo não quis assim. Ele queria pegar emprestado e negocia no final se vai comprar ou não vai comprar. Porque hoje em dia tem muito isso, né? O jogador é cedido por empréstimo, mas o clube já quer se livrar, já coloca essa questão. E lá na Europa eles fazem muito isso para driblar fair play financeiro. Empresta com obrigação de compra, que aí já entra na outra temporada e aí já fica certo que vai acontecer a venda e aí vocês conseguem compor o fair play financeiro. Eu achei até que não só o Lucas Veríssimo, o lateral direito que veio pro Bahia, o Ayrton, né? Gilberto, eu achei até que o Flamengo ia até, porque o Flamengo, o Varela não vai ficar. Eu pensei que o Gilberto poderia ir pro Flamengo. Ele foi bem no Benfica, o Gilberto. Pelo menos na época... Ele foi titular, lá, ele foi titular muito tempo. Muitos jogos. E ele foi bem. Agora, tem essa situação, né, do Vanderlei Luxemburgo dizer para valorizar o resultado. Porque é um empate contra o Bahia fora de casa. E aí o Luxa diz que tem que valorizar porque é um empate fora de casa. Foi um empate também contra um adversário direto, né? É confronto direto ali na luta contra o rebaixamento. E eu vou pedir pra gente escutar aí o Luxemburgo antes de passar a palavra pro Mauro, né? Pro Mauro e pro Flávio sobre essa situação. Realmente tem que valorizar esse empate contra o Bahia? Porque o momento do Corinthians não é o melhor. É um confronto direto. Realmente, não perdeu para um time que está brigando ali embaixo com o Corinthians. Ou não. Ou o Corinthians tem mais time e deveria se contentar apenas com a vitória. Vamos escutar aí o Vanderlei Luxemburgo. Valorizar o resultado. Agora, no final, nós falamos sobre isso aí. Quando você não pode ganhar, você empata. Esse é o Campeonato Brasileiro. Terminou? Beleza, irmão. Então, quando você não pode ganhar, você empata. E se nós tivéssemos feito, desde que nós começamos o nosso trabalho, de 6 pontos você ganhar 4, de 9 você ganhar 7, nossa pontuação seria diferente. Então, as pessoas querem, às vezes, as coisas, né, do jeito que elas pensam, não do jeito que o campeonato oferece, né? E dentro daquilo que nós combinamos para o jogo, né, estrategicamente, eu acho que funcionou um primeiro tempo de uma maneira mais fechada, mais acanhada, entre aspas, né? Que nós sabemos que o time dele seria bastante intenso, uma marcação de perde, pressiona, marcação adiantada, mas no segundo tempo a gente ia deixar o time mais leve para buscar as jogadas como nós tivemos chance de poder matar o adversário, né? Então acho que foi um jogo estratégico e nós passamos sufoco, é normal, com equipes que nós jogamos no segundo tempo mais abertas, no primeiro tempo mais fechadinha, mas passamos sufoco, mas nós conseguimos chance de matar o jogo, temos chance de matar o jogo. Então acho que valorizar o resultado, porque é o Campeonato Brasileiro, né? É muito difícil, né? 6 pontos, nós ganhamos 4, nós estamos... E outra coisa, 5 jogos,
né, sem perder, 2 jogos sem tomar gol fora de casa. São toda coisa que as pessoas esquecem de falar, a gente tem que valorizar. E eu preservei os mais experientes porque eles não conseguem ter jogos sequenciais. Então você vê, esse time que jogou praticamente hoje, Renato, Fábio, você vai ver que eles levaram 15 dias, a semana cheia, se preparando para esse jogo e mais o jogo do São Paulo. Então, tudo isso, a gente tem que ficar aqui falando, porque vocês que são os analistas que comentam futebol, em vez de ficar me perguntando o que eu fiz, como é que foi taticamente, vocês deveriam analisar tudo e passar para o telespectador, para os seus internautas, para tudo, o que vocês viram no jogo. E não chegar aqui, eu tenho que falar isso, aquilo, outro. Cara, eu sou pago para treinar meu time. E a maioria dos caras que analisam futebol são pagos para analisar. Eu não tenho que chegar aqui e falar. Acho que cada um tem que fazer a sua função, né? Até porque eu perco emprego. Se eu perder jogo, eu perco emprego. Lá, os caras que comentam não perdem emprego, não. Eles perdem 3, 4, 5, erram pra caramba, mas eles não perdem emprego, não. Eles continuam lá dando porrada, escrevendo. Obrigado, professor. Boa noite. É só pra tirar sarro. Eu já tava vendo a declaração dele olhando pra sua carinha, Mauro César Pereira, porque o Vanderlei... Ele é um mestre em mudar o foco, né? Tem que reconhecer, até elogiar o Vanderlei. Ele muda o foco da conversa, ele tem muita habilidade para isso. É uma receita antiga, mas que ainda funciona. Ele sabe muito bem que ele está diante de repórteres. A função do repórter é fazer perguntas. E por que ele tem que responder sobre como jogou taticamente o time? Porque existe um negócio chamado torcida. E o Corinthians, inclusive, tem muita torcida. E a torcida, ela quer saber o que o técnico tem a dizer. Quais são as explicações dele para a maneira como o time jogou, porquê da escalação, etc. É só isso. No dia que ele não for mais técnico do Corinthians, ele não vai precisar de entrevista nenhuma. Porque ninguém vai querer ouvi-lo se ele estiver fora do mercado. Eventualmente pode dar uma entrevista, um bate-papo, falar da carreira, as opiniões dele, mas não vai ter essa rotina de entrevistas 2 vezes por semana, ou até mais, né? É porque ele ocupa um cargo, e esse cargo impõe essa situação. Eu acho que ele já sabe disso, está um bom tempo no futebol, acho que já percebeu. Mas é uma maneira de fugir um pouco da conversa. O jogo não foi bom, quando jogou mal. O Bahia é um time também que não vive um bom momento, está na zona do rebaixamento agora. O trabalho do Renato Paiva não é bom. E era um Bahia que, assim, você pode pensar, o Corinthians, pelos jogadores que tem, ele pode pensar em ganhar esse jogo lá na Bahia, poderia pensar. É um jogo ganhável, digamos assim. Ele não ganhou, então o resultado foi apenas razoável. E como o Vamp destacou, ele continua ali muito perto da zona do rebaixamento, envolvido em 3 competições. De todos os times que estão ali perto do rebaixamento, é o único time envolvido em 3 competições. O Goiás está em 2, né? Ele está em 3. O Vasco uma. O Vasco está em uma, o Coritiba está em uma. Então você vê que ali o América está em 2, o Corinthians está em 3. Ele não vai ter nenhuma semana livre. Essas 2 próximas semanas, essa semana agora e a outra daqui a 3, ele vai ter a Copa do Brasil, esses times vão descansar, vão recuperar jogador, vão poder pensar só no brasileiro. Então, o jogo era um jogo que dava para ganhar. O Corinthians poderia ter vencido o jogo, se tivesse feito uma partida melhor, porque o Bahia não vive um bom momento. Mesmo se o Bahia estivesse jogando muito bem, o Corinthians poderia vencer. Nessa fase do Bahia, é claro que você olha e fala, vem cá, dá para ganhar desse time. Ele diz que tem que valorizar 5 jogos sem perder e 2 jogos sem sofrer gols, Mauro. Realmente ele tem razão ou os jogos foram realmente jogos mais fáceis? Jogou 2 vezes com o Universitário do Peru, jogou com o Liverpool do Uruguai, jogou contra o Santos, né? O Santos empatou com o Botafogo ontem, por isso que eu acho que o resultado do Botafogo ontem foi ruim. Falei isso aqui ontem, foi ruim. As circunstâncias do placar foram empolgantes e o torcedor botafoguense ficou feliz, porque estava vendo já uma derrota. Mas o resultado é ruim. Você joga contra o Santos, você tem que ganhar. O Santos foi atropelado pelo São Paulo, derrotado pelo Corinthians, perdeu vários jogos, ficou 12, 13 jogos sem ganhar. Quando ganhou com um pênalti extremamente bizarro marcado contra o Goiás. Então, assim, são vitórias contra equipes mais fracas de fato. A mais marcante, embora esteja sem vencer 8 jogos, 7 com o Scolari, foi sobre o Atlético. Bem ou mal, você ganhar do Atlético em Belo Horizonte não é algo que você possa desprezar, pelo contrário. Acho que é a única dessas vitórias que você fala, essa é a vitória grande contra um adversário mais forte, digamos assim. Mas, enfim, ele não adianta muito, porque assim, a hora da verdade já está chegando, né? Começa amanhã. 2 jogos contra o São Paulo, 2 jogos de Sul-Americana em Rosário contra o News Old Boys e os jogos do brasileiro precisando pontuar. Ele tem um jogo a menos, esse jogo a menos é contra o Grêmio é o vice-líder do campeonato, então não é um jogo fácil, não dá para imaginar, não, esses 3 pontos estão na conta, quando fizer o jogo atrasado, não, é contra o Grêmio, é um jogo difícil para os 2. Mas, enfim, agora é muito curioso quando ele fala, não, o comentarista quando fala uma bobagem não perde o emprego, depende. Se o patrão achar que o cara fala uma bobagem, pode mandar embora também, né? Aí você fala muita besteira, rua, pode acontecer, às vezes até por outras razões, pode ser demitido, como qualquer profissional. Agora, a diferença é muito grande de responsabilidades com relação ao time.
Alguém que dá uma opinião. Acertou, errou, o público daquele canal, daquele site, daquela rádio, ele vai falar, não concordo, discordo. Agora, as decisões do técnico, elas implicam o quê? No campo, no resultado. O que o Flávio, o Vampeta, eu, você, que te falar aqui, é só uma opinião. É só um bate-papo sobre futebol. A gente ajuda a formar opinião, a gente erra também, o cara fala, pô, que besteira que o Mauro César falou, nada disso que ele falou tá errado. Então o Mauro César E a gente é xingado, assim como treinador também, não tem problema nenhum. Como às vezes as pessoas concordam. Agora, a questão é que assim, as decisões do técnico, elas implicam no time. Ele toma decisão, é diferente, meu Deus do céu. Isso é uma comparação totalmente sem pé nem cabeça. Por isso, a remuneração dos técnicos dos grandes times, não do Brasil, no mundo, é muito maior do que a dos comentaristas. Ora, quanto ganha o Guardiola e quanto ganha o principal comentarista e jogador não, da Inglaterra? Certamente o Guardiola ganha muito mais. Quanto ganha o Luxemburgo? Quanto ganha o próprio Luxemburgo, que estava parado aí um ano e meio. Vai ganhar qualquer um que trabalha nessa função. A responsabilidade é maior. É evidente isso. Até muita gente vai falar assim, por que o comentarista não vira técnico? Porque o comentarista não é capacitado para ser técnico. Para ser técnico, você tem que ter predicados que eu, obviamente, não tenho. Você tem que ter um conhecimento sobre métodos de treinamento, dar os treinamentos, você tem que saber, uma coisa é analisar o jogo e falar do jogo, a outra é você trabalhar na construção do time, você tem que lidar com vários egos, lidar com vários jogadores, ser gestor de um grupo, você tem que se preparar para isso. A mesma coisa, um crítico de cinema, ele assiste aquele filme, ele emite uma opinião sobre o filme, é bom ou ruim, o roteiro, a fotografia, o desempenho dos atores, né? Quem foi melhor, quem foi pior, enfim, ele vai fazer ali a análise dele, que o público pode concordar ou discordar, né? Mas isso não significa que ele tem a capacidade de dirigir um filme. Ele não vai dirigir o filme. Ele não vai chegar lá no set de filmagem e vai comandar ali aqueles atores, aquilo tudo, porque ele é um crítico de cinema. A mesma coisa, o crítico gastronômico, ele vai lá no restaurante, ele come aquela comida e vai dizer é boa, é ruim, é isso, aquilo outro. Não significa que ele tem que preparar. São funções diferentes, gente. E isso é muito claro. Acho que é legal aproveitar essa oportunidade para falar sobre isso, que tem gente que entra nessa onda de uma conversa tão maluca como essa. Não tem o menor sentido. Não, e outra, Mauro, também, quem está ali não é analista. Não é, só quem está ali é repórter. Os repórteres vão para perguntar. O repórter vai para perguntar. Não é o Mauro César Pereira que está lá, não é o Vampeta, é um repórter. O repórter pergunta, não é porque ele quer contar para a mãe dele, para a mulher, para a namorada, para o filho. Não, ele pergunta porque tem um negócio chamado torcida, que está do outro lado, esperando que o repórter pergunte para que o técnico, o jogador responda, porque o torcedor quer saber o que ele tem a dizer. Certamente o torcedor do Corinthians no sábado viu esse jogo e pensou, o que o Luxemburgo vai falar sobre essa atuação? Aquele que não gostou do resultado. Dá pra ganhar, né? O Bahia tá tão mal, tá na zona do rebaixamento agora, a gente podia ter vencido esse jogo. É isso, apenas isso, mais nada. Mas ele é muito bom nisso. Outros já seguiram o mesmo caminho, mas ele consegue muito bem mudar o foco da conversa. Isso é uma habilidade que ele tem. Às vezes, na política também tem, várias áreas tem. Você é perguntado de uma coisa, você não quer falar daquilo, não te interessa, você dá um drible, sai pela direita, pela esquerda, tudo, e quando você vai ver, a entrevista acabou e ponto final. Então, parabéns aí pro Luxemburgo, continua muito afiado nesse tipo de entrevista. Agora, Flávio Prado, quando ele diz, né, o analista tá lá para analisar, eu não tenho o que falar do jogo, a gente falou sobre isso ontem. A gente falou ontem. O treinador tem que ir lá pra coletiva e falar do jogo. Muitas vezes eles mudam o foco. Se o treinador não tem que falar do jogo, pra que ele vai pra coletiva, né? Aí o Luxa, ele meio, como diz o Mauro, ele é um artista e ele mesmo ri. Você vê que ele ri, porque ele vai tirando o foco. E aí realmente tem uma malandragem. Óbvio que tem uma malandragem de um cara que tem quantos anos de futebol? O Vanderlei Luxemburgo deve ter 30 anos de futebol. Louco, o que é isso? Não, como treinador, não jogador. Sim. Ele começou, anos. Que eu lembro, em 89, 90. 90 ele foi campeão. Então tem mais já de 30. Tem mais. Ah, mas você vê que ele até ri, né? No final ele sabe disso. Ele já trabalhou aqui com a gente como comentarista na Copa 2002. Tá? Mas faltou falar do jogo, né? Faltou. O torcedor ficou esperando o Luxemburgo falar do jogo. Não teve. Pra falar do jogo tem que ter jogo, né? Eu não vi, mas o Vampeta falou que foi uma coisa horrorosa, né? Uma coisa assim. Tem muito jogo aqui, teoricamente, você olha e você fala assim, o que eles estão fazendo? Você não consegue identificar o que os caras estão fazendo. É um negócio impressionante, é um negócio assustador. Tem acontecido muito desses casos, né? Então, pode ser que seja isso, né? Não tem o que falar. E faz parte. O Vanderlei, ele tá certo. Eu digo que ele tá certo no sentido dele, tá tirando sarro, tá? Tá, brinca e tal, tá tudo certo, mas não vai esperar que vai entrar em detalhes táticos, porque é duro, hein? Tá feia a coisa, tá bravo.